Fala pessoal, tudo bem? Na aula do Educad de hoje a gente vai estar resolvendo um exercício que trabalha a regra de 3. Regra de 3 é uma forma que você aplica conceitos de proporção. Então eu basicamente vou relembrar vocês um pouco do conceito de grandezas inversamente proporcionais e a gente vai poder partir para a questão para botar na prática esse conhecimento. Show de bola? Então, no Relembrando de hoje a gente vai estar trabalhando então proporção. Por quê? A regra de 3 vai ser uma aplicação, né, desses conceitos de proporção, dessa lógica de proporcionalidade. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos pensar numa situação hipotética, para que a gente consiga ver bem logicamente o conceito de proporcionalidade inversamente proporcional. Vamos imaginar que eu tenho uma pessoa aqui, vou chamar de Rogerinho. Rogerinho está aqui e ele quer correr 20 km com a velocidade v. Tudo bem? Vamos imaginar aqui. Se eu mantiver esses 20 km aqui, sendo a velocidade obviamente constante, se eu aumentar a minha velocidade, dado os 20 km que eu tenho que percorrer, concorda que o tempo que ele vai demorar para percorrer esses 20 km vai ser menor? Ou seja, se eu aumento a minha velocidade, o que acontece com o tempo que demora para eu percorrer 20 km? Diminui. Isso é uma coisa bem intuitiva, né? Imagina que você é um cara que está correndo com todo o teu gás, dando a alma na corrida lá. Se você correr muito rápido, você vai demorar muito menos tempo para chegar no mesmo lugar do que um cara que estiver andando assim em câmera lenta para chegar no mesmo lugar. Esse conceito de o quê? Se eu aumento a velocidade diretamente, eu diminuo proporcionalmente o tempo, é um conceito que mostra para a gente, nesse tipo de situação, com velocidade obviamente constante, sem nenhum tipo de aceleração, algumas observações aí, se o cara está correndo com velocidade constante, eu digo que se ele aumenta a sua velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui. Isso aqui mostra que v e t são inversamente proporcionais, ou seja, se eu aumento a velocidade, eu proporcionalmente diminuo o tempo. É uma coisa bem intuitiva, certo? E isso, matematicamente, eu consigo, nessas condições, né, com velocidade constante, em algumas suposições aí físicas, eu consigo dizer que a velocidade vezes o tempo é uma constante. O que significa isso? Quer dizer que, se eu aumento a minha velocidade, obrigatoriamente o tempo tem que diminuir, porque o produto tem que ser constante. E o aumento da velocidade gera, na verdade, uma diminuição proporcional com o meu tempo, porque o produto dos caras é constante. Tudo bem? Imagina a situação que eu tenho uma velocidade v aqui, certo? E eu dupliquei a velocidade. Para que o produto vt fosse constante, eu teria que diminuir esse cara aqui pela metade, porque 2v vezes t sobre 2 seria igual à mesma constante, vt. Tudo bem? Então, essa é a ideia. É bem importante se ligar nesse detalhe aqui, que se duas grandezas são inversamente proporcionais, seu produto é uma constante. Show de bola. Então, agora a gente fechou relembrando com isso aí. Basicamente, o relembrando era para trabalhar bastante nessa região de proporcionalidade e a gente vai partir para a questão. A questão de hoje, ela envolve uma situação hipotética que a gente vai começar a brincar agora. Ela fala assim, ó, João, ele corre 75% mais rápido do que Pedro. Gustavo, por sua vez, corre com o dobro da velocidade de João. Aí ele diz assim, beleza, eu já estou dizendo a relação das velocidades, agora eu vou dizer o quanto eles conseguiram correr e quanto tempo, né? Ele falou o quê? Pedro faz um trajeto em 70 minutos. Em quanto tempo Gustavo faz esse mesmo trajeto? Ou seja, o trajeto dos dois é igual. O que vai estar mudando é suas velocidades para percorrer esse trajeto, certo? Então, vamos lá e vamos detonar essa questão, pessoal. Então, a questão basicamente está lhe dando dois tipos de grandezas, concorda? Está lhe dando a velocidade e o tempo. Basicamente, eu tenho o quê? Ela me dá essas duas informações. Ela me fala sobre velocidade e tempo. Concorda? E essas duas grandezas aqui, a gente tem uma noção bem lógica entre elas. O que a gente sabia pelo nosso relembrando? A gente viu que, se eu vou andar uma mesma trajetória, essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, basicamente, o que eu estou falando para você é, se eu pegar, então, a velocidade e multiplicar pelo tempo, isso vai ser uma constante, que, coincidentemente, vai ser o espaço percorrido por causa de ser velocidade e tempo. Mas o produto delas é uma constante, já que o espaço que eles vão estar correndo é o mesmo. Então, eu tenho que elas são inversamente proporcionais. Vou botar aqui proporcionais.
Show de bola. Agora, eu analisei as grandezas entre si, eu analisei que velocidade e tempo são as duas grandezas que a minha questão envolve e que elas são inversamente proporcionais, ou seja, se eu aumentar a minha velocidade, eu sei que eu diminuo o meu tempo, já que eles vão fazer o mesmo trajeto, eu basicamente vou fazer o que agora? Vou pegar os dados que a questão me dá e vou analisá-los e relacionar quem é pertinente. Vamos partir do pressuposto que, na minha questão, ele me dá várias informações sobre o Pedro. O Pedro ele faz uma trajetória em 70 minutos. Então, já que eu quero o Gustavo e eu te dou o Pedro, eu vou tentar relacionar o Gustavo com o Pedro. Esse é meu norte. Então, vamos agora tornar isso matemático. Vamos botar a mão na massa. Vamos lá. A gente tem algumas informações aqui também. A gente tem o quê? Ele nos dá uma série de informações. A primeira informação é: João, ele corre com 75% mais rápido que o outro. Ou seja, João, ele corre o que Pedro corre, mais 75% do que ele corre. Ele corre 75% a mais e não 75% do que o outro corre. São duas coisas bem diferentes. Por quê? Se eu corro 75% do que você corre, eu corro com 3/4 da sua velocidade. Mas, se eu corro 75% a mais do que você, eu basicamente pego tudo que você corre e somo 3/4 do que você corre. Ou seja, eu pego o que você já correu e somo 75% dele. Isso é uma diferença bem sutil. E ela é basicamente o coração da questão de hoje, utilizando isso junto com o conceito de proporção, né, de regra de 3. Então, eu tenho o quê? Que a velocidade de quem? De João, que eu vou chamar de VJ, ela é a velocidade de quem? De Pedro, mais 75% dela, ou seja, ela excede a velocidade de Pedro em 75%. Logo, o que acontece? Eu tenho o quê? A velocidade de João nada mais é do que 1,75 vezes a velocidade de Pedro. Esse conceito é muito importante. Você tem que frisar nisso. Ele falou que ele corre 75% mais rápido do que ele. Não corre 75% do que o outro corre. São duas formas diferentes de falar que muda completamente o resultado. Show de bola? Então eu tenho que VJ, que é a velocidade do João, o quanto ele corre, é 1,75 vezes mais rápido do que o Pedro. Show de bola? A outra informação que ele me dá é que Gustavo, ele corre com o dobro da velocidade de João. Essa aqui ele me deu rapidão, né? Ele falou o quê? Gustavo, a velocidade de Gustavo, ela é o dobro da velocidade de João. Mas como eu falei para vocês, eu tenho que informações? Eu tenho alguma informação sobre João? Especificamente sobre ele, do tempo que ele demora para correr? Não. Eu só tenho informação do tempo que demora para fazer uma trajetória de quem? De Pedro. Se eu tenho do Pedro e quero saber do Gustavo, faz todo sentido do mundo eu tentar relacionar a velocidade com que Pedro corre com a velocidade com que Gustavo corre. Por quê? Vai ter uma relação direta que a gente vai poder utilizar a proporção para brincar com isso. Show de bola? Então eu tenho o quê? A velocidade de Gustavo é 2 vezes a velocidade de João. Mas a velocidade de João é 1,75 vezes a velocidade de quem? De Pedro. Logo, o que vai acontecer aqui? A velocidade de Gustavo é 2 vezes o quê? A velocidade de João. Quem é a velocidade de João? 1,75 vezes a velocidade de Pedro. Por que eu escolhi Pedro, estou botando em função de Pedro? Porque eu tenho informação sobre o tempo que demora para pegar uma trajetória. Logo, faz todo sentido do mundo eu relacionar um com o outro. Brincando aqui, a gente vai ter que o quê? A velocidade de Gustavo vai ser o quê? 2 vezes 1,75 vezes a velocidade de Pedro. Isso aqui, 2 vezes 1,75 é 3,5. Então, a velocidade de Gustavo, ela é 3 vezes e meia a velocidade de Pedro. E essa relaçãozinha aqui, ela vai ser super importante para a gente, pessoal, porque eu estou relacionando o quão rápido ele faz uma trajetória, que vai ser igual, ou seja, eles vão estar percorrendo a mesma trajetória, só mudando a velocidade com que eles percorrem. Olha que interessante. A gente vai utilizar bastante esse conceito aqui, em que o produto da velocidade por tempo é uma constante, porque eles estão percorrendo a mesma trajetória, só que com velocidades diferentes. Logo, o tempo deles tem que se ajustar para que o produto seja uma constante.
Beleza, estou dando os prelúdios aqui, vamos ver o que acontece. Primeira coisa, eu defini as velocidades e descobri a relação das grandezas. Depois, eu dei nome aos bois e comecei a brincar aqui com o que ele me dava de informação. E agora eu vou partir para utilizar o dado do tempo do cara. O que eu tenho aqui? Vamos lá, vamos pensar comigo. Eu tenho que isso aqui é uma situação basicamente análoga à que a gente tem aqui. Por quê? Eu tenho um espaço, só que eu não sei quanto é, e eu só estou mudando a minha velocidade, o que vai impactar na mudança de tempo. E eu percebo que as duas são inversamente proporcionais, como a gente tinha feito logo no início da questão. Logo, eu sei que o produto da velocidade por tempo, tanto de Gustavo quanto de Pedro, tem que ser iguais, porque eles estão percorrendo a mesma trajetória, só mudando a velocidade e, por decorrência, o tempo. Olha a ideia. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que o produto V vezes T é uma constante. A gente descobre isso por conta que eles são inversamente proporcionais. Então, eu tenho que o produto vezes o tempo, ele é uma constante, que eu vou chamar de CTE para denominar uma constante. Tudo bem? Isso vem porque eles são V e T são inversamente proporcionais. Show de bola? Eles são inversamente proporcionais, então o seu produto é uma constante para uma dada trajetória, ou seja, para uma dada referência. Tudo bem. Então eu tenho que, já que tanto Pedro quanto Gustavo vão fazer o mesmo trajeto, eu tenho que o produto da velocidade de Pedro pelo tempo que o Pedro demora para fazer o trajeto é igual ao produto da velocidade de quem? De quem eu quero descobrir, que é Gustavo, vezes o tempo que ele demora para fazer a trajetória. Então eu estou dizendo o que para vocês, pessoal? Eu estou dizendo para vocês que se eu pegar a velocidade de Gustavo e multiplicar pelo tempo que Gustavo demora para fazer a trajetória, eu tenho que isso é exatamente igual a eu perder o quê? A velocidade de Pedro multiplicada pelo tempo que Pedro demora para fazer essa mesma trajetória. Porque a gente viu que elas são grandezas inversamente proporcionais para uma mesma trajetória. Tudo bem? Então eu tenho o quê? Eu tenho o valor do tempo de Pedro, porque o tempo de Pedro é quem? Ele me deu, que era 70. Eu tenho com a relação entre velocidade de Gustavo e velocidade do Pedro, então eu consigo matar essa relação de velocidade e eu descubro quem é o meu tempo, que é exatamente o que eu estou querendo descobrir. Então vamos lá. Eu tenho, portanto, que quem é a velocidade de G? É 3,5 a velocidade de P. Então eu tenho que 3,5 a velocidade de Pedro vezes o tempo que Gustavo demora é igual à velocidade de Pedro vezes o tempo que Pedro demora. Mas, professor, o que é isso? Quem é esse 3,5 VP? Calma. Esse 3,5 VP é a velocidade de Gustavo, que eu achei lá atrás na questão. O que acontece? A velocidade de Pedro ela é cortada. Então, eu tenho que isso é exatamente igual a 3,5 tempo de Gustavo, que é igual a tempo de Pedro. Eu sei que é o tempo de Pedro? 70 minutos. Então, eu jogo o tempo de Pedro, 70 minutos. Logo, eu tenho que o quê? Passando o 3,5 dividindo, eu tenho que o tempo de Gustavo é o quê? 70 por 3,5. Tem uma divisão de número decimal, certo? Então, eu tenho que igualar as casas decimais e eu ignoro a vírgula depois disso. Esse é o bizuzinho que a gente tem sempre para quando a gente tem divisões de números decimais. Então, isso aqui é 700 por... Esse 70,0 por 3,5 é 700 por 35. Quando você fizer essa continha, você vai ver que é 20 minutos. O tempo que Gustavo demora para percorrer o trajeto que Pedro demora 70. Vamos só usar o raciocínio aqui. Vamos pensar aqui. Se eu aumentar a velocidade que se percorre a trajetória, o que deveria acontecer com o tempo? Diminuir.
Ir. Porque se eu estou aumentando a velocidade com que eu corro, um trajeto de 1 km, eu estou diminuindo o tempo que eu consigo fazer essa minha trajetória. Logo, já que a velocidade de Gustavo é maior do que a velocidade de Pedro, é 3,5 vezes maior, eu tenho que o tempo que Gustavo demora tem que ser menor do que o tempo de Pedro. Aconteceu isso? Sim ou com certeza. O tempo de Pedro era 70 minutos e o tempo de Gustavo é 20. Faz todo sentido do mundo, não é pessoal? Então é uma questão bem interessante. Há outra forma de resolvê-la também, né? Dá para utilizar aquela famosa relaçãozinha lá dos traçozinhos, etc. Mas não era o foco daqui de hoje. Então, seria isso a questão de hoje, uma questão bem interessante, né? Dá para trabalhar vários conceitos aí legais e perceber uma lógica muito clara, em que se eu aumentei a velocidade, o tempo diminui, porque elas são inversamente proporcionais. Então, pessoal, isso que a gente tinha para a aula de hoje. É um exercíciozinho que trabalha a regra de 3. A regra de 3, na sua forma enraizada, nada mais é que trabalhar com proporção. E foi o objetivo da aula de hoje, trazer essa lógica que é a proporção por trás, né, que é basicamente a regra de 3. São duas coisas bem parecidas no raciocínio. E botar uma questão que ela podia pegar alguém desprevenido, né, com muitos nomes, muitas relações. É uma questão bem interessante. Espero que tenha agregado valor para vocês. Nos vemos na aula que vem, pessoal.